Valdo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Aleluia! Quero cumprimentar também os internautas que nos assistem pelas redes sociais com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família de maneira grandiosa. Eu peço para os que trouxeram Bíblia que abram, por gentileza, na terceira carta do apóstolo João. Nessa carta tem apenas um capítulo. Iremos ler o versículo 2 e o versículo 5 para a nossa meditação nesta noite. Eu já quero aqui agradecer e louvar pela vida do co-pastor Hércules, louvar a Deus pela vida do pastor Eliel Veras, de maneira especial também louvar pela vida do nosso pastor presidente da mesa da Comadef, Sanzo Soares, juntamente com a sua esposa, a pastora Marta. E louvar também a Deus pela vida de cada um dos obreiros da ADEF, Alhandra, dos demais irmãos que aqui se encontram presentes, que desde o primeiro dia em que eu vim nessa igreja, me receberam muito bem, e eu sou grato a cada um de vocês, e que Deus continue abençoando a vossa vida grandiosamente. Quantos encontraram a palavra do Senhor em 3 João capítulo 1, versículo 2 e 5? Diz assim a palavra do Senhor: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O apóstolo João estava mencionando essas palavras a Gaio, um obreiro da casa do Senhor, dedicado em fazer a obra do Senhor, dedicado em fazer o serviço para o Senhor. O apóstolo João era um missionário, pregava também a palavra de Deus. E em uma dessas missões de João, ele ficou hospedado na casa de Gaio. E Gaio recebeu muito bem João em sua casa, ao ponto de João escrever essa carta e endereçar pessoalmente a Gaio, desejando a ele o que lemos anteriormente: desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma. O desejo de João aqui era que em todas as coisas Gaio fosse bem, e que ele tivesse saúde. Mas eu peço a atenção dos irmãos para o final desse versículo, que diz: assim como bem vai a tua alma. E eu quero dar o tema para essa mensagem de hoje, que é o seguinte: como anda a sua saúde espiritual? Aleluia. Como anda a sua saúde espiritual? Nos dias de hoje, muitos estão preocupados com a saúde física e deixam um pouco de lado a saúde espiritual. E isso é normal.
E tem muitos ainda, obrigado, irmão, que dão ênfase mais ao trabalho e esquecem de cuidar da saúde física. E chega um determinado momento em sua vida em que eles vão precisar dar uma atenção especial para a saúde física, porque em determinado momento negligenciou. Da mesma forma, precisamos ter cuidado também com a nossa vida espiritual. E como é que nós sabemos que a nossa vida espiritual está bem diante de Deus? É através de evidências. E nessa noite nós vamos ver alguma dessas evidências que nos mostram como andam a nossa vida espiritual. Olhando aqui para essa carta que o apóstolo João escreveu para Gaio, no primeiro versículo nós podemos tirar duas palavras pequenas, porém com um poder muito grande, com uma importância muito grande. Gaio, ele já tinha uma alma que ia bem. Isso fala de uma prosperidade espiritual, assim como vai bem a tua alma. A alma dele era próspera. Mas João diz assim: desejo que vai bem em todas as coisas e que tenhais saúde. Essa saúde era saúde física. Todo obreiro, para seguir fazendo a obra do Senhor, ele precisa de saúde física e espiritual. Primeira palavra, ser. Ele já era abençoado na sua saúde espiritual. Ele já tinha uma vida espiritual próspera. Nós podemos tirar aí o ser. Paulo está na minha mente aqui. E o apóstolo João, ele desejava que Gaio tivesse também uma boa saúde. Então ele teria que ter. Aí eu tiro essas duas palavras para a nossa reflexão no momento dessa mensagem. Muitas pessoas estão dando mais ênfase em ter do que ser. E eu peço aos irmãos que meditem nesse início de ano. Se você não conseguiu ser em 2022 um bom obreiro, se você não conseguiu ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, peça a Deus para que Ele te dê condições, forças, entendimento, discernimento, para que nesse ano de 2023 você venha ser mais obediente à palavra de Deus, para que você venha ser mais fiel à palavra de Deus, para que você venha ser mais envolvido na obra do Senhor. Ter prosperidade material é bom? É. Deus, Ele diz em sua palavra, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, e no versículo 33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? Ele diz a partir do versículo 31 e 32. Muitos andam preocupados com o que vestir, com o que calçar, com o que se alimentar. E no versículo 33, Mateus escreve que temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que falamos anteriormente será acrescentado na sua vida.
O que é que eu entendo com isso? É que a nossa preocupação, é que a nossa prioridade, ela tem que ser focado em buscar a nossa salvação. Porque Deus, Ele sabe do que você precisa, do que você está precisando. E no momento oportuno, Deus vai suprir a vossa necessidade. Mas para isso nós temos que dar ênfase de maneira prioritária às coisas de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ter e ser. Vamos procurar ser mais obedientes a Deus. Vamos procurar ser mais fiéis a Deus. João, ele dá bom testemunho de Gaio nessa carta. Nós temos 3 personagens nessa carta, que é Gaio, que é Diófretes e Demétrios. Diótrefes era o contrário de Gaio. Não recebia bem os que faziam a obra do Senhor em sua casa, ainda falava mal e avisava os demais que queriam receber em sua casa para não receber. Infelizmente, na obra do Senhor tem muitos que não obedecem a Deus, que não são fiéis a Deus e cometem esse tipo de atitude. Demétrios também andava na verdade, era obediente e fiel a Deus e seguia o exemplo de Gaio. E nós temos que seguir esses bons exemplos na obra do Senhor. Nós estamos no ano, iniciamos um ano onde o tema é adoração, santidade e serviço. Então servir a Deus tem que ser com obediência, tem que ser com fidelidade e temos que andar em verdade diante de Deus. E eu tiro aprendizado muito importante desses versículos que lemos nesta noite, que estamos usando como base para a pregação. O versículo 5 diz assim: amado, procedes fielmente em tudo. Em todas as áreas nós temos que proceder de maneira fiel, para com os irmãos e para com os estranhos. Eu falei anteriormente aqui que eu fui muito bem recebido nessa igreja quando cheguei. E não é só pelo fato de eu ser presbítero, só pelo fato de eu ser irmão, que vocês têm que receber quem chegue aqui, não, bem. Visitante, não crente, crente, nós temos o papel de recebê-los bem nessa igreja. É uma marca registrada do Ministério ADEF receber todos que chegam na casa de oração. Eles são recebidos muito bem. Eu já ouvi muito testemunho de pessoas que chegaram nas ADEFs e foram muito bem recebidos, porque eles são instruídos dessa forma, a receber com cordialidade. E Gaio recebeu muito bem João em sua casa, ao ponto de João testemunhar de Gaio, dizendo e desejando que em tudo ele fosse próspero, assim como andava bem a sua alma, e desejou boa saúde também a Gaio. E eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte ponto: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, a respeito das evidências de uma boa saúde espiritual, é justamente evidências, andar na verdade.
todos nós cristãos, nós temos o dever de ser verdadeiros diante de todos. A palavra que nós lemos aqui, ela nos diz: procedes fielmente em tudo. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que proceder de maneira fiel. Em determinados momentos da nossa vida, nós passamos por situações em que você ser fiel a Deus é difícil, porque vai te trazer consequências desagradáveis. Mas nós temos que nos manter fiel em tudo. Quando eu leio essa palavra, ser fiel em tudo, eu lembro de um personagem bíblico, pastor Sandro Soares, muito conhecido, José. José, ele foi tentado de várias formas. E uma das maiores tentações em que ele foi tentado foi diante da mulher de Potifar. Mas ele se manteve fiel, primeiramente a Deus e depois ao seu Senhor. Porque se ele caísse em tentação, ele ia decepcionar o seu Senhor, que é o seu patrão, e ia decepcionar também a Deus. Mas ele foi sábio naquele momento e fugiu daquela situação e não caiu em tentação. Em muitos momentos da nossa vida é preciso agirmos dessa forma para não cairmos em tentação. E eu digo para a igreja nessa noite: se você for fiel a Deus, você será e saberá ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, ao seu patrão. Você sendo fiel a Deus, automaticamente você será fiel em todas as demais coisas. Porque Deus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos e exemplos, Ele nos ensina a como nos mantermos fiéis e a sermos fiéis nessa terra. Diante de todas as situações, nós podemos nos manter fiéis, porque nós temos um Deus que é fiel para conosco, mesmo nós sendo infiéis em alguns momentos. A segunda evidência é andar em verdade. Nós falamos de fidelidade, agora vamos falar em andar em verdade. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. Jesus Cristo diz que nesse mundo nós teremos aflições. Ele passou por aflições, mas Ele disse em sua palavra para nós termos bom ânimo, com o pastor Hércules. Porque Ele venceu nesse mundo e através dos seus exemplos e ensinamentos nós também podemos vencer. Em Jesus. E se nós estamos aqui nesta noite e enfrentamos as dificuldades do dia e estamos aqui, é porque nós acreditamos em Jesus Cristo, que é a verdade. E crendo, confiando em Jesus Cristo, nós automaticamente alcançaremos a salvação eterna. Nós estamos aqui por isso, em busca da nossa salvação eterna. Mas para isso nós precisamos andar em fidelidade, andar em verdade, para que nós possamos alcançar a salvação eterna. O apóstolo João deu bom testemunho de Gaio no serviço prestado na obra do Senhor, acolhendo bem os missionários pregadores que pregavam naquela região onde Gaio congregava. Naquela época, as casas eram casas-igrejas. Não eram templos bonitos como esse aqui da DEF.
Missionários vinham de longe e tinham que contar com a boa hospitalidade daquele povo naquela época, para que se hospedassem e fizessem a obra do Senhor. E o apóstolo João, em um desses momentos, em uma dessas trajetórias da sua vida de missão, ele pousou na casa de Gaio e pôde verdadeiramente ver e sentir o amor pela obra que Gaio tinha, o amor pela obra de Deus, o amor em fazer a obra de Deus, o amor em trabalhar e servir a Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite: como anda a sua vida espiritual? Você está andando em fidelidade? Você está andando em verdade diante de Deus? Como está sendo o testemunho que estão dando de mim e de você nessa noite? Nós iniciamos o ano de 2023 e muitos que estão aqui nesta noite no culto da virada refletiram, agradeceram e também fizeram vários pedidos. E eu me incluo em ter feito também vários pedidos. Eu participei, para a honra e glória do Senhor, do seminário da Comadef, e saí de lá fortalecido, porque eu aprendi muitas coisas. E eu, na virada do ano, eu pedi a Deus para que Ele pudesse verdadeiramente potencializar em mim o dom que existe em mim, o dom que Ele me deu. Para que eu possa, através desse dom que Deus me deu, alcançar vidas para o reino de Deus. Um dos desejos que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente é de ganhar milhares e milhões de almas. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite temos como contribuir para ganhar milhares e milhões de almas para o reino de Deus. Mas para isso nós temos que descobrir qual é esse dom que Deus já nos deu. Qual é esse dom que está dentro de nós? Mas ele precisa despertar, ele precisa se maximizar para que a gente possa verdadeiramente evangelizar, pregar as boas novas, pregar o evangelho de Deus, e as pessoas que precisam ouvir e precisam entregar a vida para Jesus, através de você, possa aceitar Jesus Cristo. Nós temos que nos colocar na condição de servos para sermos usados como ferramentas por Deus nessa terra. Mas para isso nós precisamos andar em verdade e andar em fidelidade, para que Deus venha dar bom testemunho de cada um de nós que aqui estamos. Precisamos maximizar esse dom que está dentro de nós. Cada um de você que está aqui nessa noite tem esse dom, porque Deus deu esse dom para vocês. Deus pode fazer maravilha através de nós, através das nossas vidas, mas nós temos que dar lugar para que Deus venha agir através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso o suficiente para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você pede, que você almeja, através do poder que há em nós. Esse poder já está dentro de você, amado irmão, amada irmã. Já está dentro de você. E através desse poder, quando você descobrir esse dom que existe dentro de você, Deus vai fazer coisas abundantemente maravilhosas em sua vida, que você não vai nem perceber como foi que isso aconteceu na minha vida.
mas é através do poder que já existe dentro de você, através desse dom que Deus colocou dentro de você. Mas você precisa descobrir, dando lugar a Deus, para que Ele possa agir na sua vida. Aí você vai ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Porque você está andando de maneira obediente, de maneira fiel e de maneira verdadeira diante de Deus. E todas as coisas que você precisa, Deus vai acrescentar no seu tempo, na sua vida. Se nós deixarmos as preocupações, se nós deixarmos as nossas ansiedades diante de Deus, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes ao seu tempo. Como já disse, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. Hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, Ele sabe do que você precisa. Mas nós temos que primeiramente confiar em Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que essas coisas venham ser acrescentadas em vossas vidas, em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de elogiar Gaio por isso, por andar. O apóstolo João chegou ao ponto de elogiar Gaio por ele andar em verdade, por ele proceder de maneira fiel em tudo. Eu sei que é difícil sermos fiéis e verdadeiros em tudo. Em algumas situações, você deixa de agir de maneira fiel diante de Deus. Em algumas situações, você deixa de agir de maneira verdadeira diante de Deus. Mas só que nós temos uma condição, evangelista Ivan, é de nos ajoelharmos aos pés do Senhor e pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos pecados, pelas nossas fraquezas. E nós temos nesse momento em que falamos com Deus, de pedir perdão a Deus, para que Ele venha nos fortalecer a cada momento, para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo. E nós, nessa noite, como o evangelista Edivaldo falou, não sairemos daqui da mesma forma que entramos, porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus tem um poder o suficiente para nos fortalecer diante da presença dEle, diante das situações adversas que vêm contra nós. E nós sairemos daqui nessa noite ainda mais fortalecidos e confiantes em Deus, porque Ele está aqui nessa noite para dizer para cada um de nós que se andarmos em verdade, em fidelidade, em obediência diante dEle, as promessas dEle se cumprirão em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos dar uma ênfase maior em ser o melhor obreiro, em ser mais obediente, em ser mais fiel a Deus. A questão de ter prosperidade material, ela vem de acordo com a nossa fidelidade diante de Deus. Elas vêm naturalmente. Eu já ouvi testemunhos aqui maravilhosos que me engrandeceram e me fortaleceram diante de Deus, porque deram importância em confiar, em servir a Deus, do que se preocupar com o dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai calçar, porque Deus sabe do que nós precisamos.
E no momento certo Ele vai enviar alguém para te ajudar. Vai abrir uma porta de emprego para você. Eu cheguei recentemente em Portugal. Eu passei por esse momento difícil também, de me preocupar mais com as coisas materiais do que me preocupar com o reino de Deus. Mas eu tive pessoas do meu lado que me fortaleceram nesse sentido, de buscar Deus em oração, de buscar Deus em todos os momentos para que Ele viesse suprir as minhas necessidades aqui e da minha família que está no Brasil. E eu posso dar esse testemunho de que, servindo ao Senhor, procurando fazer a vontade de Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades e as necessidades da minha família. E assim será com cada um de vós, que dá ênfase primeiro em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós precisamos será acrescentada ao seu tempo em vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, a conclusão, eu quero perguntar mais uma vez para os irmãos, e para mim também: como anda a nossa vida espiritual diante de Deus? Será que nós podemos colocar essas evidências em nossas vidas? A evidência de fidelidade, de andar em verdade diante de Deus? Como está sendo o testemunho a nosso respeito, fora da igreja e dentro da igreja? No versículo 5, o apóstolo João vai dizer: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Será que o nosso testemunho está sendo bom dentro da igreja e fora da igreja? No nosso local de trabalho, no nosso local de estudo? Onde você está andando, o seu testemunho está sendo bem diante de Deus ou não? Que nós possamos refletir nessa passagem bíblica que lemos e pregamos nessa noite. Que nós possamos sair daqui hoje e colocarmos a nossa mente voltada para Deus e falar com Ele: Senhor, aonde é que eu tenho que melhorar? O que é que eu preciso fazer para que esse dom que o Senhor me deu venha despertar dentro de mim? Venha maximizar para que pessoas, através de mim, venham ter o reino de Deus. Porque nós temos que pensar naqueles que estão lá fora que ainda não conseguiram ter um encontro verdadeiro com Deus. Um dos projetos do Ministério ADEF é salvar milhares e milhões de vidas. E eu estou aqui e posso dizer a Deus: eis-me aqui, conta comigo para fazer essa obra, para salvar milhares e milhões de vidas. Quantos estão comigo nessa noite? Mas nós precisamos pedir a Deus para que Ele venha revelar em nossos corações esse dom que Ele já nos deu, para que nós venhamos crer verdadeiramente o que está escrito em Efésios capítulo 3, 20, que Deus Ele é poderoso para fazer através do poder que já está dentro de você coisas abundantemente que você nunca conseguiu imaginar que pode acontecer. Coisas que você nunca imaginou pode acontecer na sua vida e através da sua vida. Mas para isso eu volto a dizer, temos que andar em fidelidade e em verdade diante de Deus, para que a gente possa verdadeiramente alcançar a vontade de Deus em nossas vidas, para que verdadeiramente venha brotar em nós esse dom que Deus nos deu, esse poder que há dentro de nós, que há dentro de você, ele possa fluir e através da sua vida, vidas possam ser alcançadas e verdadeiramente nós possamos dizer:
Milhares e milhões de vidas na Europa, no continente europeu, foram salvas para a honra e glória do Senhor. E eu faço parte disso. Você faz parte disso. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero agradecer por essa rica oportunidade e que Deus continue abençoando e fortalecendo a cada um de vocês que aqui vieram ouvir a palavra de Deus, que vieram cultuar a Deus nessa noite.